Autoescola Caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Tá ligado. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui no mais um, podcast. E dessa vez com um tema que você já deve ter visto, né? Empreendedorismo e psicologia. Para falar sobre isso, eu não tinha assim referência melhor, né? Do que a pessoa onde eu me consulto, né? Já faz um ano que eu me consulto, né? Eu faço psicoterapia na clínica dela, que é a Alice, né? A Alice, ela já tem a clínica há algum tempo, ela vai comentar pra gente, né? Ela que é formada em psicologia, ela é especialista em saúde mental, ela tem 9 anos de atuação na área clínica, o céu da clínica Atena Psicologia, ela tem ali o seu marketing, né, voltado tanto pelo @ da Atena Psicologia, como também da @psi_Alice Moraes. Fala um pouco do seu currículo, um pouco da sua trajetória, pra gente entender melhor como é esse ser empreendedor. Me chamo Alice, sou psicóloga e 9 anos de formação. Sim. A Clínica Atena, essa clínica que eu criei esse ano, ela completou aí 6 anos de existência lá em Maracanaú, que é também o município onde eu resido, né? E aí você falou que era atendido lá na Clínica Atena. Sim. Sou CEO de lá, no sentido de porque eu sou a fundadora, eu criei e eu empreendo todos os dias como psicóloga clínica e como gestora e como responsável por aquele lugar que há 6 anos aí vem atendendo diversos pacientes a cada ano. Lá na clínica somos uma equipe formada aí por 12 psicólogos atualmente. Cada um vai revezando aí entre 2 salas de atendimento, que atualmente é o que nós temos. São 2 salas, uma que fica no térreo e uma que fica em cima. E diariamente, de segunda a sábado, aí, os psicólogos eles vão fazendo essas trocas de sala e atendendo seus diversos pacientes que vão passando aí diariamente lá na clínica. E quando eu criei a Atena, você pediu para eu falar um pouquinho de mim, né? Quando eu saí da faculdade, eu fui para a área da saúde mental, que era algo que eu já queria fazer. Então, eu fui trabalhar em CAPS, ser psicóloga de CAPS aqui em Fortaleza, ali na Regional 3. E 2 anos depois, passei 2 anos sendo psicólogo do CAPS, eu resolvi sair, que era na época das seleções, e montar a minha clínica, um espaço que eu já sabia que eu teria, né, quando eu ainda estava na graduação. Meu pai tinha um ponto comercial, esse ponto foram várias coisas, várias pessoas já passaram por esse lugar, e eu lembro que ele olhou para mim e disse: olha, filha, esse aqui vai ser o seu consultório quando você se formar. Então eu já sabia que eu teria o meu espaço lá no Maracanaú, né? E nada melhor do que montar
uma clínica de psicologia, um consultório, que na época era só um consultório, porque era eu sozinha, lá no mesmo município onde eu morava. Porque eu acho que isso é muito bacana, né? Você construir coisas, implementar coisas também no lugar onde você mora. Eu sei que é um diferencial muito grande quando você sai de um lugar onde você reside para construir algo em outro lugar. Isso é muito bom, isso é muito bacana. Mas eu fico pensando também, quando eu montei a Atena, era pensando no sentido de que em Maracanaú não tinha nenhuma clínica e nenhum consultório de psicologia. E se tinha, eu não conhecia. Visionária. Né? Então, assim, quando eu estagiei no CAPS em Maracanaú, ainda na graduação, eu via muito essa dificuldade de os pacientes encontrarem um serviço com foco na saúde mental. E não era algo que existia no nosso município. Quando os pacientes precisavam, ou eles iam para o CAPS, e aí nem todos os públicos podiam ser atendidos no CAPS, ou eles iam para o posto de saúde. E no posto de saúde também não ficavam todos os públicos. Infelizmente, a saúde mental ela é muito precária nesse sentido, porque não tem um leque de profissionais muito grande, o que deveriam ter concursos, N questões. Mas não era o que acontecia. Então, eu passei 2 anos como estagiário do CAPS, vendo pessoas entrando e saindo daquele serviço de saúde mental, mas o CAPS ele não comportava, os postos de saúde não comportavam. Então, para onde que aquelas pessoas iam? Elas não iam muitas vezes para canto nenhum, porque não tinham outro serviço. E sair de Maracanaú para vir para Fortaleza era muito difícil, porque, né, querendo ou não, a distância, o metrô ele não surgiu há muito tempo atrás. Né? Verdade. Hoje é mais tranquilo você sair de Maracanaú para Fortaleza, porque o metrô, meia hora você está no centro de Fortaleza, está em todos os lugares. Mas há 9 anos atrás, 10 anos atrás, não era assim. Passar mais de 1 hora aí no transporte público, nos horários de pico, isso era muito ruim. E também não eram todas as faculdades que comportavam. E as pessoas nem sabiam sobre isso, essa é a verdade, né? Que as faculdades tinham clínica e escola. Então, como que o público do Maracanaú ia saber de faculdades se a pessoa de Fortaleza, das faculdades que eram onde tinha as faculdades de psicologia, não vinha para o Maracanaú para falar? Então, tudo era muito restrito. E aí eu me formei, fui ser psicóloga no CAPS em Fortaleza, que foi a seleção que eu fiz, e eu passei assim que eu me formei, 6 meses depois, eu entrei na seleção, me formei em julho, e em janeiro eu entrei na seleção. Mas aí eu já sabia que eu queria ser psicóloga clínica. Eu já sabia que era isso que eu queria fazer da minha vida. E eu queria saúde mental. Então, na minha cabeça, eu ia trabalhar em hospitais psiquiátricos, porque era a saúde mental que eu queria. Mas na minha cabeça também eu ia ser psicóloga clínica, porque era isso que eu fazia. E foi isso que eu fiz. Passei 6 meses depois que eu saí da seleção, montando meu consultório, lá naquele ponto que quando eu ainda estava na graduação, meu pai chegou para mim e disse que um dia seria meu. E eu comecei a reformar, eu comecei a construir. A gente não tinha tantos recursos financeiros para poder fazer isso, então eu ajudava, querendo ou não, tirando e montando algumas pecinhas de gesso no lugar. Então, isso era muito bacana, porque as pessoas passavam na calçada e já diziam assim, o que é que vai ser isso daqui? Aí eu dizia, vai ser uma clínica de psicologia, vai ser um consultório. Mas é você que vai ser a psicóloga? É muito legal, você mesmo tá botando gestos na parede? Eu vou ser a psicóloga. Então, assim, eu já comecei a ser conhecida a partir daí, quando as pessoas passavam e me viam ali lixando, ou fazendo algumas coisas lá dentro, ou só estando lá. Mas esse empreendedorismo, eu digo que essa veia empreendedora já parte muito da minha família. Meus pais eles têm essa veia muito empreendedora. Meus pais, eles sempre tiveram algum tipo de comércio. A minha avó, eu cresci, minha avó tendo um pontinho lá em frente à casa dela, vendendo, na época ela vendia Maria Malu, que a gente amava muito, e ela ficou muito conhecida com as pessoas que passavam vendendo Maria Malu. Então a gente já tem isso dentro da nossa família, eu já tinha isso muito enraizado. Eu digo que eu trabalho desde criança, porque eu sempre ajudei meus pais nos negócios que eles tinham. Seja na época, quando eu era muito criança, eles tinham uma locadora, na época era locadora, que vivia cheio de menino lá dentro, seja numa gráfica que eles tinham de cópias, então eu fiz muitos trabalhos para professores do liceu, que é uma escola que fica atrás lá da avenida, então eu fiz muitos trabalhos de digitação para eles, então eu sempre estive no meio de empreendedores, que eram os meus pais. E eu segui nesse caminho quando eu montei a Atena. Então eu digo que eu empreendo todos os dias lá no consultório. E os meus irmãos, eles seguem nesse mesmo rumo. Eu tenho um irmão que é advogado, então ele também tem um escritório dele de advocacia, então ele também empreende.
Eu tenho uma irmã que é contadora e ela também tem um escritório de contabilidade. Eu tenho uma irmã que é farmacêutica que ela também tem a clínica dela de estética, que ela foi para a área estética. Então, todos nós temos essa veia empreendedora que veio lá dos nossos pais, e mesmo que nossos pais eles sejam concursados, né? Eles eram concursados, eles falavam muito, olha, vocês precisam ter um concurso, porque ter um concurso é estabilidade. Foi isso que eu cresci e escutei a minha vida toda. Então, eu saí da faculdade sabendo que eu precisava passar num concurso, porque era isso que me traria estabilidade. Mas eu não tinha noção da grandeza que era não ter estabilidade em um concurso. Eu só tive quando eu não fui concursada, porque eu não sou concursada. Eu passei numa seleção, mas não era concurso, era só uma seleção que durou 2 anos. E aí eu fiz novamente. Eu passei na primeira fase, mas não passei na segunda, mas hoje eu digo obrigado por eu não ter passado na segunda fase, porque senão eu ainda estaria no mesmo lugar. Eu estaria a cada 2 anos passando numa seleção, mas eu estaria naquele mesmo ponto. Não que fosse ruim, porque eu cresci e aprendi muito enquanto psicóloga trabalhando lá. Mas é no sentido de eu ia crescer para onde? Ou eu ia trabalhar o dia todo, porque isso era muito forte para mim. Eu não estava vendo minha filha crescer. Então foi isso que fez também ser a virada de chave na minha vida, de eu preciso ter outro rumo, eu preciso fazer outra coisa. Porque minha filha ficava doente e eu estava trabalhando o dia todo. Eu chegava em casa que eu sabia, e elas não iam quem cuidava dela não ia me falar, porque eu ia ficar no trabalho em Fortaleza preocupada, o que eu ia poder fazer? Nada, eu não ia poder ficar saindo toda hora. Então eu fiquei lá, nesse trabalho, até os 3 anos, que foi quando ela entrou na escola. Então eu digo assim, que as coisas aconteceram lá na minha vida quando elas tinham que acontecer. E sair do CAPS e montar a Atena foi para isso também. Foi para eu estar lá para ver ela crescer. Então isso foi o ponto principal na minha vida. Poder ver o crescimento da minha filha e acompanhar, ir para as aulas de balé com ela, e poder participar das festinhas de escola, que isso é algo que eu nunca faltei nenhuma. Uhum. E eu posso fazer isso porque eu tenho o meu próprio negócio. Massa. A Alice já deu assim uma aula pra gente. Já entrei no tema. Já deu uma aula pra gente, né, de empreendedorismo, só com a história de vida mesmo dela, né, com esse testemunho, né, vamos dizer assim. Sim. Do passo a passo, né? Mas, assim, pra gente seguir uma linha... Porque senão vamos falar. Vamos lá. Uma linha, assim, de raciocínio mesmo, né? Pra gente entender uma visão empreendedora de uma forma mais completa. Sim. Eu separei aqui alguns passos, né? Na verdade, eu peguei aqui do Contabilizei blog, né? E é um site que dá ideias, né? E dá ideias também, no caso de uma das matérias dele, né? Com 13 passos para abrir um consultório de psicologia. A Alice já falou do primeiro, que é sobre o empreendedorismo. Mas aí eu queria conversar aqui um pouco, para a gente entender melhor o empreendedorismo, né? Saber quais são as exigências legais para abrir uma clínica ou qualquer negócio de psicologia, né? No geral. Pronto. Saberia nos dizer, Alice? Isso é muito bacana. Eu sempre escutei na faculdade, eu vou precisar sempre voltar para um ponto antes para poder caminhar. Eu sempre escutei na faculdade que quando um psicólogo se forma, ele precisa de 3 pontos que a gente considera ser um tripé. Que é você fazer a sua própria psicoterapia, é você fazer supervisão, né? Você faz a sua própria psicoterapia, porque se você vai atuar como psicólogo clínico, você precisa trabalhar questões que são suas para poder não perpassar isso para o seu paciente. A gente precisa fazer uma supervisão, que é um psicólogo mais experiente supervisionando os casos que você atende, porque isso vai te guiar na tua prática. E a gente precisa estudar. Nós somos eternos estudantes. Eu sempre digo muito isso. Só que esse tripé, quando você sai da graduação e você vai para um outro ponto, e eu entendi isso ao longo do meu percurso, eu só consegui entender isso mesmo ao longo do meu percurso, que a gente precisa de mais 3 pontos, que é exatamente isso que você falou. Eu preciso entender de empreendedorismo, eu preciso entender sobre gestão, e eu preciso entender sobre finanças e marketing. Então são 4 pontos. Né? Como uma cadeirinha que ela não se sustenta, se eu tirar uma perna, ela vai pender para um lado. Então, se eu falo abrir uma clínica de psicologia, se eu falo em empreender na psicologia, e isso independe de abrir ou não uma clínica, eu falo que eu preciso, além de fazer minha própria psicoterapia pessoal, além de ter supervisão com outros psicólogos e além de estudar muito,
Eu preciso entender de gestão, eu preciso entender de finanças, eu preciso entender de marketing e eu preciso entender de empreendedorismo. Eu preciso entender de gestão porque eu estou gerindo o meu negócio, né? Então eu preciso entender o que é que eu faço para poder gerir, tanto de questões burocráticas quanto dos seus próprios atendimentos. Eu preciso entender de finanças porque eu preciso entender de dinheiro. Porque se eu não entendo sobre o dinheiro, eu não vou saber como aplicar o meu dinheiro, o que é que eu vou poder comprar com aquele dinheiro que entra e o que é que está saindo. E eu preciso entender sobre marketing, porque eu preciso divulgar o meu trabalho. E o meu trabalho ele não se divulga só nas redes sociais. Por exemplo, ele se divulga quando eu crio cartões que são infográficos, informativos, e eu gosto de fazer isso todo mês. Eu prego na parede lá de fora do consultório para todo mundo que passa na calçada, tira um papelzinho e um informativo sobre um determinado tema. Agora, no mês de agosto, eu fiz um informativo falando sobre a clínica, falando sobre a missão, falando sobre os serviços que a gente realiza e coloquei umas fotinhas. Isso é marketing e isso também é empreender. Estar aqui hoje nesse podcast também falando sobre a psicologia e empreendedorismo é empreender, é pensar além. Então, isso é muito importante. Mas voltando à sua pergunta, só repete ela para mim, para poder voltar para o meu ponto. Só quais são as exigências legais mesmo, assim, para a gente começar a empreender? Montar o seu lugar. Não é isso? Montar o nosso lugar, né? Montar o seu lugar. Eu sempre vou pensar na área que eu atuo, que é a psicologia clínica, né? Mas eu acredito que isso seja quase que um padrão para todas as áreas. Você precisa entender sobre tudo isso que eu falei. Só que supervisão, psicoterapia e tal, é muito direcionado para a área da psicologia. Se forem outras áreas, isso vai também pender para as outras áreas, porque são coisas que não mudam. E as outros 4 pontos que eu falei também não mudam, então a gente precisa estudar sobre tudo isso. Sim. Esse é o primeiro passo. Mas não foi isso que eu fiz quando eu abri a clínica. Porque eu não sabia de nada disso. Né? Então, eu só fiz os 3 primeiros passos, daquilo que eu aprendi na faculdade. Os 4 últimos, eu aprendi aos trancos e barrancos depois que eu me formei. Ao longo desses 6 anos de existência da Athena. Mas eu sei que você é bem organizada. Assim, eu lembro que quando eu entrei na clínica, né, na Athena, teve um dia que eu tava... Eu não sei se você lembra, né? Você tava assim, mais no balcão, que tem um balcão, sabe, gente? Sim. Quando você chega na clínica da Alice, né? Tem lá um balcão, ela tava cheia de pastas, né? Sim. E cada pasta com a sua etiqueta. Isso. Então, acredito que exige uma documentação muito grande, né? Existe. A gente precisa ser organizado, porque senão as coisas internamente também ficam muito desorganizadas. Sim. Né? Porque senão a gente vai para casa levando essa bagunça que tá lá da clínica pra gente. Então, quando eu vou abrir a clínica, eu preciso de toda uma papelada. Eu preciso entender de questões da vigilância sanitária, por exemplo. Isso a minha contadora, que inclusive é a Aline, que é minha irmã, ela é a contadora da clínica e é minha irmã também, contadora pessoal. Ela me guia muito nesse caminho. Então, eu acho que nesse início, ter um contador ele é essencial, e um contador que entenda dessa área, né? Porque não são todos os contadores. Isso é um fato. E isso também foi foi uma virada de chave na vida da Aline, porque ela também nunca tinha, até então, aberto uma clínica de psicologia. Então, quando eu cheguei para poder bagunçar a vida dela nessa clínica, ela foi aprendendo muito dessa área. Então, hoje, ela abre diversas clínicas lá no município. Voltadas para a área da saúde. Então, você precisa ir na vigilância, você precisa de documentos de autorização dos bombeiros, você precisa de alvará de funcionamento. Para eu ter uma clínica, eu tive que ter um momento de me transformar em psicóloga jurídica. Então, eu tenho que ir no meu conselho fazer um outro cadastro, né? Porque eu me formo e sou psicóloga PF, que é uma psicóloga pessoa física. Mas aí, quando eu me transformei, e me transformei no sentido de ser uma PJ, que é a pessoa jurídica, eu tive que abrir um CNPJ, eu tive que ir no meu conselho. E aí eu tive que fazer todo um cadastro de pessoa jurídica. Tanto que lá na recepção eu tenho um certificado, né, que fica bonitinho, o tipo de colação de grau que eu tenho de graduação, só que é a inscrição lá da minha clínica no meu conselho, que é o CAIP. Então, existe toda uma documentação e existe todo um passo a passo para você, de fato, chegar e eu vou... Não é simples, porque as pessoas acreditam muito isso, que eu vou simplesmente sair da graduação, abrir minha sala, atender meus pacientes sentado no sofá como os filmes que a gente assiste, mas não é assim. Tá muito além disso. E as pessoas só têm essa dimensão quando, de fato, estão na prática, no dia a dia. E eu só tive essa dimensão quando eu criei o meu próprio espaço.
Porque assim que eu me formei, os 2 anos, eu atendia em clínicas que já existiam. Então, de fato, eu fazia só isso. Eu entrava, atendia os pacientes e ia embora. Mas quando eu montei a Athena, eu vi que tinha muita coisa por trás. E é isso que eu venho aprendendo diariamente. Eu venho empreendendo diariamente, aprendendo a cada dia mais. Mas, voltando para a sua pergunta, é isso. Claro que existe um passo a passo, e eu recomendo super um contador para poder guiar nesse processo, mas você precisa de documentações na vigilância, porque senão você não abre. Você precisa do seu próprio conselho, porque também tem regras, e aí o conselho vai na sua clínica e você não abre. Você precisa de alvará dos bombeiros, porque senão você também não abre. Você precisa ter documentos de coisas básicas, de limpeza de caixa d'água, de limpezas de gelágua. São muitas questões burocráticas, mas totalmente possíveis de serem realizadas. Eu sou a prova disso, né? Alguém que não sabia de nada tem um consultório e tem uma clínica hoje há 6 anos. Sim. Um outro passo que eu contabilizei, né? Bota aqui pra gente pensar quando a gente vai abrir uma clínica, né, de psicologia, é a escolha do local. Eu acredito que você já falou um pouco disso, né? Mas algo que eu percebo, assim, não sei se dá pra perceber no vídeo aqui, né? Quando vocês estão assistindo, é o olhinho da Alice brilhando. Então, acho que tem que ser um local que a gente sinta esse desejo de fazer acontecer, né? Sim, é isso. E você tem que amar o que você faz. Sim. Né? Não, eu escutava muito, você vai para psicologia e você vai trabalhar por amor. Uhum. Só que não era isso que eu queria. Uma coisa é eu trabalhar por amor e uma coisa é eu trabalhar com amor. São coisas totalmente diferentes. Eu não posso trabalhar por amor, porque o amor não vai sustentar a minha clínica. O amor não vai sustentar as aulas de dança da minha filha, não vai sustentar a gasolina que eu gasto para poder vir, por exemplo, participar desse programa, sabe? Mas eu trabalho com amor. Eu amo a minha profissão, eu amo ser psicóloga clínica. Costumo dizer para minha irmã, que é farmacêutica, que às vezes eu tô assim, ferrada mesmo, porque eu amo tudo que eu faço. Então isso é muito difícil quando você ama tudo que você faz, porque como é que você organiza o seu tempo, né? Mas a gente precisa organizar, já que a gente trabalha com o que nós amamos. E para você empreender, você precisa amar o que você faz, porque só o dinheiro não vai sustentar em um momento, sabe? E quando eu montei a Athena, não tinha nenhuma clínica de psicologia. E tinha psicólogos, porque eu lembro que eu ainda pesquisei, eu ainda fui em algumas clínicas que a gente chama de clínicas multi, né? Uhum. Que eram clínicas da saúde, que tinha uma sala lá que você podia alugar e era possível acontecer. Mas não era só psicólogos. E foi isso que eu fiz, eu montei um espaço só de psicologia. Você pensou no acesso também, Alice? Acesso? Na verdade, assim, eu já tinha um ponto numa avenida. Então, eu uni o útil ao agradável. Eu já tinha o meu lugar. Eu não tinha por que pensar em mudar dali, se ali já era a avenida principal do Maracanaú, em frente a um sinal. Então, o meu ponto já é muito central. Todo mundo que passa e é visto... eu fiz uma imersão e eu disse para os estudantes que era visto para coisas boas e coisas ruins, porque se eu botar um carrinho de areia lá fora, o fiscal da vigilância liga para a Aline e diz: Aline, o que é que ela está construindo lá? Então, assim, mas é muito bom também, por quê? Porque todo mundo passa de ônibus, todo mundo passa a pé, todo mundo passa de carro e vê o meu prédio. E eu escuto muito isso. Eu escuto muitas pessoas dizendo, eu passei ali em frente, eu já tenho um ar de tranquilidade dentro de mim, só ver o espaço, eu nunca nem entrei. Mas só em olhar a parte de fora eu já me sinto confortável, eu já sinto uma coisa boa aqui dentro de mim. Então, quando você monta um lugar, você tem que pensar nisso. Você precisa pensar onde que esse meu lugar vai estar, de que forma ele vai ser visto. E eu não digo que você não pode abrir uma clínica entre uma rua e outra, que é o que acontece lá no Maracanaú. A gente tem um bairro que se chama Gereissati e tem clínicas lá, multi, que entre uma rua e outra. Mas eu falo no sentido visual, o que é que eu quero passar para o meu cliente, para o meu paciente, né? Então, o espaço diz muito sobre o lugar. Sobre essa questão do espaço, né? Mas pensando nos equipamentos. Que a gente coloca lá dentro, ou então no espaço de fora. Pronto. Pensando nessa questão de cores também, né? Pronto. A cor, ela é muito daquilo do... Tem que ser a sua cara, né? Eu até perguntei o que significava esses objetos em cima da mesa. E aí
vocês comentaram sobre isso, que cada um significa algo para a pessoa. E as cores também tem que dizer muito sobre você. O nome do lugar tem que parecer muito com o que você acredita. De coisas práticas, de móveis, o que é que uma clínica de psicologia precisa ter? Se ela vai ter só uma sala, ela precisa de 2 poltronas ou um sofá, a poltrona para o psicólogo, uma mesinha para a criança, se você for atender. Se você não for atender criança, você não precisa da mesinha. Então, basta, né? Se for uma sala para adultos, você só precisa de um sofá ou um divã, dependendo da sua abordagem, ou 2 poltronas, e uma mesinha para você fazer suas anotações, seus prontuários, um armário para você guardar documentos. Uma clínica é diferente, você precisa de outras coisas, no sentido de você, até num consultório mesmo, você pode ter só uma sala, mas ter uma recepção, que foi o que aconteceu quando eu me formei. Então eu tinha uma recepção muito pequena, que eu lembro que era só o tamanho de 2 porcelanatos, só cabia, era o tamanho que cabia 2 pessoas sentadinhas. Era muito apertadinho, porque era era o espaço que eu tinha. Mas eu só precisava disso. E eu comecei com isso. Uma recepção, um banheiro, um gelágua e uma única sala que tinha lá um divã, porque eu sou da psicanálise, e tinha a minha poltrona e tinha uma mesinha com alguns brinquedos e jogos, porque eu atendo crianças. Então foi com isso que eu comecei, e é isso que a gente precisa para começar. A gente não precisa de coisas extraordinárias, a gente não precisa de coisas grandiosas, sabe? E a gente não precisa ter um leque de jogos lá dentro, a gente não precisa nem ter jogos. Basta você ter papel, você ter lápis de cor, você ter canetinha e você ter massinhas de modelar. E assim você começa o seu atendimento infantil. E foi assim que eu comecei no início. Eu não tinha recursos. E eu não podia estar toda hora pedindo aos meus pais para poder estar comprando vários jogos para mim, porque jogos são caros. Eu fui construindo isso aos poucos. Sim. O Sebrae, né, sobre a estrutura, ele indica que os banheiros eles sejam adaptados, né, para deficiente. Acessibilidade. Salas de atendimento com no mínimo 7 metros e meio, né? Iluminação compatível ao tamanho da sala, ventilação adequada, dependendo aí do ambiente. Exato. Eu vejo tudo isso, né, na antena, né? Sim. Então, eu acredito que seguir também essas linhas dá um certo respaldo, assim, de garantia mesmo pro cliente, né? Porque assim, quando eu fui abrir a clínica, eu tive que falar com o meu conselho. Então, eu tive que perguntar para o conselho qual era o passo para eu abrir a clínica. Então, a primeira coisa que eu sempre digo para os estudantes é: tenha o conselho como nosso amigo, porque lá você consegue tirar todas as suas dúvidas. Então, sigam as redes sociais do Conselho Federal e Regional, mandem e-mails as dúvidas que vocês têm. Então, há 6 anos eu tenho uma clínica, há 9 anos eu sou psicóloga, mas ainda hoje eu mando mensagem no e-mail do conselho e pergunto: olha, como é que eu faço para poder ter isso ou aquilo? E o conselho vai e me responde. O acesso a eles é fácil nesse sentido, não é fácil por telefone. Então, tudo que eu resolvo é pelo e-mail, e eles me respondem. Um dia ou 2, mas eles respondem. E a gente tem muitas resoluções, tem muitas normativas e tem tudo lá muito explicado. Então, quando eu fui abrir a Atena, eu precisava entender se eu precisava ter o mínimo de espaço possível, ou se eu podia abrir com a sala com qualquer tamanho. Assim também como as normas do próprio município. Então, tudo isso tem em manuais, tem em normas, tem quando você fala com os agentes de fiscalização. Eles te passam esse passo a passo do que você precisa ter para abrir. Inclusive sobre tamanhos de sala, exatamente. Você comentou até, mano, que eu fiz a imersão também com a Alice, né, pessoal? Super recomendo, viu? Vai ter até agora a versão online, né? Então, talvez você tá assistindo de outro estado e tal, e fica interessado, né? Sim. Aí fala com a Alice depois. Com certeza. Tô já empreendendo aqui, aprendendo a empreender junto com a Alice, né? Mas algo a se pensar também é sobre os produtos de higiene, né? Às vezes, por questões sanitárias, você pode usar tal produto, ou pode usar tal técnica de limpeza, né? A Alice comentou sobre até a vassoura, né? Tem que ser algo específico, né? Gente, porque é muita coisa, né? Quando a gente fala... Por isso que eu disse lá no início, não é só se formar e abrir um espaço. Você precisa aprender sobre muita coisa, inclusive sobre a limpeza do lugar, né? Porque quando a gente tem uma clínica, a gente não pode só ter uma vassoura para varrer o espaço e aquela única vassoura varrer tudo. Não. Na verdade, quando a gente vai aprender sobre vigilância sanitária, e todo ano eu faço cursos de reciclagem específicos para a área da vigilância sanitária, eu aprendo muita coisa. Sabe? Inclusive sobre as limpezas, porque a qualquer momento uma fiscalização chega. E aí, se ele me vê pegando aquela vassoura que eu varro a minha calçada, porque eu preciso varrer a calçada,
e eu varro com essa mesma vassoura a minha clínica, eu estou trazendo um lixo, uma contaminação lá de fora. E isso não pode acontecer de forma nenhuma, né? Sim. Então, existe todo um material que você precisa ter, pelo menos um material mínimo, para você trabalhar com a limpeza. E se você vai trabalhar com produtos, mesmo para limpar móveis, você precisa ter esse cuidado. Qual é o produto? Ele está registrado na Anvisa, ele tem todo... Você precisa até comprar em lugares em que tem ali um registro. Eu não posso comprar produtos em qualquer lugar. Eu não posso comprar, por exemplo, produtos de alguém que vende aquelas garrafas lá, que passa vendendo de porta em porta, aqueles produtos, né? Eu não posso. Por quê? Porque a qualquer momento, se a fiscalização da vigilância chega, abre o meu armário, o meu DML, que é onde eu guardo os produtos, e encontra lá um desinfetante sem um rótulo nenhum de nenhuma empresa. Quem fez aquele desinfetante? Então, tudo isso, eu preciso estar muito atenta. Sim, algo que eu acho muito massa da Athena, né? É que ela não se desvincula, assim, do que o mundo tá passando, sabe? A gente chega lá e sempre tem algo temático. Sim. Né? Então, isso é muito legal, muito agradável, assim, porque a gente vê que não tá desvinculado do... Principalmente da pessoa, por exemplo, eu já passei por algumas crises, né? E daí, isso me trazia pro real, pro palpável, e de uma forma tranquila, né? Porque tem a questão das cores, sim, da iluminação, da acústica do ambiente. Aí, às vezes, estava rolando uma músicazinha mais temática sobre, sim, né? Por exemplo, festa de São João, né? Bota, sim, ali um negocinho mais, né? Um forrozinho, só que de uma forma mais zen, né? Então, isso é muito, muito massa, porque dá uma cara, né? Para o empreendedor. Porque é uma marca, eu acho, da Athena, né? A pessoa sente falta se não tem uma questão assim temática, né? Aí tem uns brindes, sim, eu acho barato. Isso é muito bacana. Eu escuto muito, como eu coloco coisas lá na porta de fora, na parede, esses informativos, e tem muitos estudantes, muita gente passa, e aí eu tô na recepção e eu escuto muito dos estudantes, vixe, nem tem um cartãozinho aqui hoje, porque mês passado eu não coloquei os informativos lá fora. Então, eles sentem falta. Então, eu acredito que a gente constrói a nossa marca. E nós somos a nossa própria marca, né? O nosso rosto, a forma como eu falo, a forma como eu me expresso, as cores. Hoje, a Athena tem as portas rosa, né? Eu mudei as cores porque eu precisava fazer com que ela parecesse mais comigo. Não porque eu amo rosa, né? Mas eu gosto muito de rosa. Mas porque a minha logo, ela é nessa cor, nesse rosado com lilás, sabe? Então, eu precisava fazer com que a Athena ficasse mais a cara da nossa logo, que é um cérebro muito colorido, e o nome Athena é um lilás puxado para o rosa pink. Então, as portas também são nessa cor, e eu tive um feedback muito bacana dos pacientes, de que ficou mais claro, de que ficou mais leve. Então, tudo isso precisa ser muito pensado. E você falar sobre isso, né, assim, que tem sempre algo lá na nossa recepção que remete a algum tema do mês. Exatamente porque eu penso que eu preciso levar para outras pessoas que não estão dentro da sala em atendimento informação. A informação não vai só para quem está lá dentro sendo atendido. Eu preciso levar para o externo, eu preciso levar para as famílias que estão na recepção, e eu preciso levar para as pessoas que estão externas à Athena quando eu coloco lá fora. Entendo. Sobre a área de atuação, é importante a gente escolher, né? Sim. Aí, qual é assim, as dicas que a gente tem para escolher melhor a nossa área de atuação? É pensar na faixa etária? É pensar na abordagem? Você fala a área de atuação de atender na clínica ou a área de atuação da psicologia de uma forma geral? Porque tem um leque gigantesco. Vamos pensar na clínica, né? Para não ficar algo tão, tão extenso assim. Pronto. Porque é muita coisa. É muita coisa. Então, vamos para a área clínica, que é a minha área de atuação hoje, né? Lá na graduação, você vai aprendendo sobre abordagens. Abordagens são essa linha de pensamento, essa linha de estudo em que vai guiar o seu trabalho. E vai ser como você vai conduzir os seus atendimentos. Não que necessariamente, porque eu sou da psicanálise, eu preciso simplesmente me comportar e falar como alguém da abordagem psicanálise. Não nesse sentido. A gente precisa guiar o nosso trabalho, porque senão a gente não consegue aprender tudo, porque a psicologia ela é um mundo.
Então, o primeiro passo, sim, é entender qual é a abordagem que eu vou seguir para poder guiar os meus atendimentos. Eu vou estudar sobre o quê? Porque se eu sou da psicanálise, eu preciso ter um teórico, eu preciso estudar sobre Freud, eu preciso estudar sobre Melanie Klein, eu preciso estudar sobre qual é o teórico que eu vou guiar os meus atendimentos ali na psicanálise. E isso vai fazer com que eu saiba escutar o meu paciente. E ao escutar o meu paciente, eu vou entender, de acordo com a minha abordagem, o que é que ela vai fazer e sobre o que é que aquele paciente está falando. E isso é um ponto crucial, tá? Mas só repete para mim a sua pergunta, porque senão eu vou, né, seguir num ritmo. Pronto, é sobre a área de atuação. Se a gente escolhe uma faixa etária, se a gente escolhe agora uma abordagem, tá. Você falou, né? Isso, tá. Primeiro passo é você escolher sua abordagem. Tá. A faixa etária, ela vai ser construída também ali na sua graduação. Eu, quando estava na clínica escola, eu já disse aí pro meu supervisor que eu queria atender criança. Então, eu já, mesmo na clínica escola, porque eu passei os meus 3 últimos semestres, então foi 1 ano e meio que foi o estágio supervisionado, obrigatório da clínica, que eu quis a clínica, porque eu precisava da prática, porque eu já sabia que um dia eu ia ser psicóloga clínica. Então, eu já sabia disso. Como eu disse, meu pai, na graduação, ele já disse que eu tinha um lugar. Então, eu já meio que sabia que eu precisava fazer aquilo, eu precisava aprender. Então, eu fiz 2 estágios na época da faculdade. Eu fiz no CAPS, porque eu sabia que eu queria saúde mental, e eu fiz na clínica, porque eu sabia que eu queria psicologia. Clínica, né? Mas eu tive psicólogos que eles não... Estudantes, né? Colegas que eles não atenderam crianças. Então, eles escolheram o público deles, que foi atender adolescente e adulto. Então, você escolhe no percurso acadêmico mesmo. Ou você se forma e você vai atendendo e você vai vendo na prática como é que acontece, e você pode simplesmente chegar um momento e criar, hoje eu quero atender criança. Então, montar a sua sala conforme a prática infantil, estudar para aquilo, fazer especializações, fazer cursos. Tá? Então, abordagem, escolher o público de atendimento que você vai atuar e você se especializar naqueles públicos. Por isso que eu disse que somos eternos estudantes. Né? Porque a gente precisa estar sempre estudando sobre aquela faixa etária. Eu preciso estudar sobre infância, eu preciso estudar sobre adolescência e eu preciso estudar sobre adulto, porque é os 3 públicos que hoje eu, Alice, atendo. Entendo. E sobre o logotipo, assim, como é que a gente pensa? Por exemplo, o da Athena eu acho bem bonito. Você já comentou, né? Que é o cérebro. Sim. E tem um cérebro mais... Um cinza, mais né? apagado. E a outra metade, são muitas cores que saem desse cérebro e criam o seu próprio caminho. Porque quando eu pensei, quando eu estava procurando a logo da Athena, eu pesquisei muito, né? Eu pesquisei logos de consultórios, eu fui pro Pinterest, eu pesquisei no Google e eu encontrei aquele cérebro. As cores, não. As cores, quando eu fui pedir para uma gráfica fazer, eu disse para ela as cores que eu gostava. Então, as cores que tem no cérebro são as cores que eu gosto. Eu gosto de rosa, gosto de amarelo, gosto de lilás. Então, tem todas as minhas cores favoritas, digamos assim. Mas a parte cinza, eu considero que é quando alguém entra no consultório. Tá tudo muito nublado, tá tudo muito cinza, tá tudo muito bagunçado. E eu preciso, quando eu começo o acompanhamento psicológico, eu vou transformando e me retransformando diariamente. E aí é como se o meu mundo fosse transformando num colorido. Foi essa a ideia que eu tive, sabe? Que a pessoa entra naquele lugar muito nublado e quando ela sai, quando ela já tá no percurso terapêutico dela, ela já tá se transformando em cores, em variadas cores. O nome, Athena, também vem disso, dessa transformação, não? Na verdade, o nome Athena, quem me ajudou foi um colega, foi o Cleidi. Eu tava dizendo, gente, eu preciso de ajuda, qual é o nome que eu dou pra clínica? Eu não sei. E aí o Cleidi, ele chegou pra mim, foi o que fez faculdade comigo, ele disse, Alice, olha, eu acho que a Athena é legal. Porque a Athena parece com a Alice, mas a Athena é aquela deusa da sabedoria, né? Então eu acho que parece muito com você. Eu disse assim, então essa é a Athena. E aí eu fui pesquisar sobre a Athena, então realmente, né, ficou esse nome, então ainda bem que ele me ajudou, mas às vezes a gente precisa permitir que as pessoas externas a nós nos guiem também. Então que bom que o Cleide surgiu na minha vida para me ajudar a construir o meu nome, né, a minha marca, que hoje é a minha marca, Athena Psicologia. Sim. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá. Sobre essa questão do website. Como é que a gente pensa
esse meio digital, né? Porque hoje em dia, acredito que a Athena também tem atendimento virtual. Tem Tem, atendimento online. Pronto. Sim. E que tem documentação específica também para isso, né? Sim. Pronto. Mas aí como é que a gente pensa essa questão digital? Seja no atendimento, seja nos documentos necessários, seja na imagem que a gente vai passar a partir desse meio, né, multimídia, Sim. seja até de voz, né? De como se portar nos vídeos, que a Alice ela grava uns vídeos bem legais, né? Lá no site da Athena, né? Eu vejo pelo Instagram. Não sei se a Athena tem um website, não temos né? sites. Não, né? Não. Eu só tenho Instagram mesmo e a página no Facebook, porque estão ligadas Sim. ao outro. Mas é algo que estou pensando em fazer realmente. Inclusive um canal no YouTube, né? Pronto. Porque lá eu tenho um quadro que se chama No Nosso Divã, que é um quadro que eu faço com a psicóloga Carla Castro, que também é uma psicóloga da clínica, e a gente leva informação uma vez ao mês. A gente faz lives ao vivo lá no perfil, nesse nosso quadro. Nós duas juntas no divã da clínica, na sala, e a gente está pensando em estender esse quadro para o YouTube. Então é algo que a gente está construindo. Mas quando você fala sobre o meu digital, você fala sobre tom de voz, você fala sobre postura, você fala sobre a sua expressão facial, né? Quando você fala o seu olho brilhou porque você fala da psicologia, mas é isso. Porque se você não ama o que você faz, tudo fica muito naquela parte do cérebro ali que não é tão colorido. Quando você ama o que você faz, tudo cria cor. Então, automaticamente, seu olho brilha, realmente. E no mundo digital também é isso. A minha mente, ela cresceu muito ao longo aí de 3, 4 anos pra cá. Porque até então, eu ainda tinha uma mente muito fechada quando eu me formei. Porque alguns professores, eles não me incentivavam muito a pensar que era uma possibilidade a atuação na clínica, no sentido de eu precisava ter 10 anos de experiência depois de formada para poder eu pensar em montar o meu consultório. E não foi isso que aconteceu, eu montei 3 anos depois. Não precisei de 10, né? Hoje eu tenho, ano que vem eu faço 10 anos de formada, mas há 9 eu venho atuando e fazendo acontecer, e há 6 eu tenho a Athena. Mas há 5 a rede social surgiu, né? Eu também não me formei, montei a Athena e criei o Instagram. Por quê? Porque eu ainda não tinha esse entendimento de redes sociais, de marketing, como eu falei, como eu montei. Como eu disse, eu montei a Athena e eu não sabia sobre nada disso, eu fui aprendendo pouco a pouco. Mas quando a gente fala sobre o mundo digital e sobre marketing, e sobre a sua visão que você quer passar para o outro, não só no meio digital. Isso eu faço quando eu boto um informativo lá na calçada. Então, querendo ou não, eu estou levando para o outro público, que não só nas redes sociais, informações sobre a Athena. Mas aí a gente precisa realmente entender sobre muita coisa, e fazer curso é muito bacana. E você seguir pessoas, por exemplo, de marketing para psicólogos, de contabilidade para psicólogos, finanças para psicólogos, isso vai te dar uma segurança muito maior na sua atuação, sim, na sua área. A gente tem que escolher até o nicho assim, de pessoas que a gente vai seguir nessa nossa página oficial, assim, ou não? Eu acho que seria bacana. Eu acho que seguir todo mundo, eu não sei se seria interessante. Entendo. Eu acho que pessoas principais você deve seguir, pessoas que te inspiram, sim, pessoas que fazem você pensar em crescer cada vez mais, pessoas que ensinam, porque a gente também precisa disso, mas a gente também pode seguir, porque o Instagram e o Facebook, as redes sociais, são redes sociais para você interagir socialmente. Não necessariamente ser só um lugar para você aprender. Você pode só abrir e não estar a fim de aprender nada, e só olhar mesmo por olhar. Mas eu, Alice, penso de que forma? Eu penso que se eu estou numa rede social, eu tenho que passar algo para quem está me vendo. Sim. E sobre esse marketing digital? Tá. Você falou agora sobre um canal no YouTube, né? Sim. Assim como acredito que alguns acompanham o podcast pelo YouTube, né? Já que ele tem imagem. Uhum. Mas ele estava me ensinando outro dia que o Spotify também tem imagem, né? Tem vídeo agora. Então, quem acompanha pelo Spotify também vê a nossa carinha, né? Mas como é que a gente escolhe? Como é que a gente faz, na verdade, esse marketing digital? Você falou por exemplo, de um apoio para escolha do nome, né? Uhum. É interessante, então, a gente ter colaboradores para empreender junto com a gente? Como é que a gente faz isso? Não necessariamente. Entendo. Porque eu abri sozinha. Eu Entendi. abri
com a ajuda da minha irmã, que é a minha contadora. Sem ela, tinha sido, eu vou dizer, impossível. Porque eu não entendia de nada. Ia ter sido, eu teria aberto? Provavelmente eu teria. Mas teria sido um percurso muito mais longo. Então você precisa ter alguém que possa ser o seu guia nesse percurso. Não necessariamente um sócio, não necessariamente. Você pode abrir sozinho, como eu abri e funciono sozinho até hoje, e eu não tenho sócios. Mas não sozinha no sentido de aprender, de ter alguém para me guiar. Por isso que eu disse que você precisa ter pessoas que te inspiram e te fazem querer aprender mais. E pensar no marketing também é isso. Quando eu tenho a Aline, que é minha contadora, e que vai lá na vigilância resolver questões e traz questões para mim para eu poder melhorar e precisar mudar. Então você precisa ter essas pessoas. E são essas pessoas que te fazem crescer e querer crescer. Sim. Né? Mas quando você se forma, eu vou voltar a um ponto da primeira pergunta que você fez. Porque a gente também sai acreditando que eu vou terminar psicologia e vou poder atender online. Também não é assim que funciona. Para você atender online, para eu poder atender online, eu preciso fazer um cadastro no meu conselho. Porque se eu não tiver um cadastro que se chama EPSI, que é no site do conselho, que tem um site que se chama EPSI, eu preciso entrar nesse site, fazer todo um passo a passo que segue lá, fazer minha inscrição, e aí sim eu estou apta a exercer o atendimento online. Mas o conselho também vai me autorizar. Então eu faço um cadastro, o conselho, depois que analisa aquele meu cadastro, ele vai dizer que eu estou apta ou inapta. Inapta não é no sentido de que você não é capaz de atender online, mas é porque eu posso ter preenchido algo errado, sabe? Então tudo é muito burocrático, essa é a verdade, né? Tudo é muito burocrático. Então, para você ser psicólogo e você atender online, você precisa se cadastrar no site EPSI para atender online, porque senão você não pode atender. Você está trabalhando de forma irregular. Isso é algo muito forte para mim, e é algo que eu passo muito para os psicólogos que atendem na Atena. Trabalhar da forma correta, sem medo. Sem medo de nenhuma fiscalização chegar e você está trabalhando de uma forma errada. Então você precisa trabalhar da forma certa. E isso é algo que eu prezo muito. Então é por isso que eu estou sempre em contato com a Aline, tirando dúvidas com ela, em contato nos cursos que eu faço de vigilância, aprendendo coisas, mesmo que não... Porque o curso que eu faço, por exemplo, é voltado para a área estética, mas eu aprendo muito para a minha área, porque eu sou da saúde. Eu lido com pessoas diariamente, né? E eu falo muito com o meu conselho. Então é isso. Para você aprender sobre marketing, para você ter uma rede social, você precisa seguir essas pessoas. Essas pessoas que sabem mais do que você, porque a gente precisa aprender com pessoas que estão acima de nós também. Da mesma forma que a gente vai ensinar para as pessoas que estão ali, que são os estudantes, por exemplo, que estão um pouquinho abaixo. Não é abaixo no sentido, né, assim, é abaixo no sentido de estudo mesmo, porque ainda estão estudantes. Então eu tenho pessoas que estão acima de mim porque sabem mais, então é com essas pessoas que a gente aprende também. Então a gente é uma teia, né? A gente precisa dessas pessoas para poder seguir, porque nós não estamos só no mundo e a gente não constrói nada sozinho. Sim. Essa é a verdade. E pegando um gancho, né? E usando mais um aqui de aprendendo na prática, né? E fazendo também ao mesmo tempo, né? Então a gente não deve esquecer, né? Por exemplo, o podcast ele só acontece, né? Graças ao Levi Ambientações, a doutora Camila Abreu, a Esquina do Camarão, a Garagem da Pizza, a Autoescola Caçula, a Monarca Nutracêuticos e Suplementos, a Rede PopSat, a TV Centro-Norte, SBT e a TV Grande Rede. Então, você vai realmente construindo, né? Esse seu fazer empreender. Exato. Seja com as pessoas parceiras, seja numa questão mais de pessoas assim de confiança para sua contabilidade. Exato. Ou para a direção do seu programa, né? No caso aqui do programa do Lobão, né? Tem uma pessoa de confiança do Lobão. Então é algo que, nossa, eu aprendi demais. Você não cresce só, essa é a verdade. Resumindo o que você disse, a gente não cresce sozinho. Sim. Né? E se você quiser crescer sozinho, você vai passar por muitos caminhos árduos, mas você sempre vai precisar de alguém, porque eu não posso abrir uma clínica sozinha. Eu preciso de fiscais, eu preciso ir nas secretarias, eu preciso fazer cadastros, então eu nunca tô só. Sim. Nada funciona e nada caminha só, né? Então eu ensino muito do que eu sei para minha irmã, por exemplo, que ela tá nessa questão de estruturação da clínica de estética dela. Então, eu me pego muito sendo essa mentora para ela.
Assim como a Aline foi minha mentora, né? Então a Aline já tinha o escritório dela e ela me guiou a abrir a minha clínica. E hoje eu faço esse mesmo percurso com a minha outra irmã, que é farmacêutica, que é a Alana, a clínica dela, que é a Clínica Alana Moraes, inclusive. Depois eu vou falar sobre eles. Mas hoje eu me pego nesse lugar também, sendo esse alguém que um dia a Aline foi para mim, hoje eu sou para minha irmã Alana. Acho que a gente pode, não sei, né, se a Alana se sentir confortável, a gente poderia ver também uma pergunta dela sobre essa questão de abrir a clínica, né, de empreender. Você gostaria de fazer alguma? Acho que eu até repetir alguma que talvez você já tenha feito, que a Alana tá aqui com a gente. Ela é minha Podemos assessora, seguir? ela é minha assessora. Pronto. Então, assim, antes da gente encaminhar para essas pontuações assim, finais, né, da Alice, eu queria fazer um bate-bola, jogo rápido. Pode ser? Pode ser. Pronto. Aí eu vou dizendo, aí você vai... Não pensa muito, né? Fazer Ok. que nem a Thaís, a minha terapeuta, né? Não pensa muito e vai só respondendo, né? Ok, vamos lá. Uma cor. Rosa. Ah, ninguém sabia. Era um mistério. Uma fruta. Banana. Um livro. Eita, o cérebro da criança. Um sentimento. Amor. Um pássaro. Nossa. Sem pensar muito é difícil num pássaro. Mas eu vou... Um periquito, que é o que tem muito no nosso sítio. Pronto, boa. Um número. 3, que é o dia do aniversário da minha filha. Uma bebida. Vinho. Uma árvore. Uma árvore. Cajueiro, que tem muito no nosso sítio. E uma flor. Rosa. Um hobby. Um hobby. Crossfit. Uma peça de roupa. Ai, meu Deus. Short. Uma fase da lua. Cheia. Uma letra. A. Por quê? Meu nome. Eu podia dizer K também, que é Caterine, que é o nome da minha filha. Um som preferido. Som. Uhum. O som que eu passo na antena. Sons da natureza. Um inseto. Inseto. Borboleta. Um perfume. Um perfume. Malbec. Um lugar. Pindoretama. Um cantor ou cantora. Ai. Pode ser um grupo? Pode. Um grupo da minha infância e adolescência. Backstreet Boys. Ó. É bom, hein? Muito. Quem não conhece, né? Os mais jovenzinhos. Uma comida. Camarão. Um doce. Doce. Goiabada. Um sonho. Um sonho, é porque são muitos, é impossível não pensar em escolher um. Mas, já que estamos falando sobre empreendedorismo, fazer a Athena ser cada vez mais reconhecida e conhecida no nosso município, principalmente. Pô. Um dia da semana, né? Segunda, Um horário do dia. 5 horas. Uma música. Meu Deus. Vale ser do Backstreet Boys. Nossa. Eu não vou saber falar. Não sei. Deixa eu ver. Uma música. Pode ser também daqui, né? Olha, eu confesso que não vem nada em mente, porque as músicas que eu ouço diariamente são músicas que estão tocando Sons da Natureza lá na clínica. Pronto, então é Sons da Natureza. Sons da Natureza. Um filme. Como se fosse a primeira vez. Um seriado. Um seriado. Pode ser novela também. Um seriado. N de Green Gables. Uma estampa. Estampa? Essa. Flores. Flores. Um objeto. Um objeto. Os santinhos que eu tenho no meu altar em casa. Um país. Brasil. Cheiro. Rosas. Cheiro de rosas. Estação do ano. Verão. E agora o que
pros psicólogos, né, diz muito sobre a pessoa, um animal. Um animal? Cachorro. 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 Pronto. Agora a gente fica com as considerações finais, tá? Da Alice, pessoal. Você que acompanhou até aqui, né? Já vou agradecendo. Tá. Minhas considerações finais, eu falo para estudantes de psicologia, e aí eu vou falar direto para a câmera. Tudo bem. Eu falo para estudantes de psicologia, é que vocês estudem, é que vocês aprendam, é que vocês pensem na forma como vocês podem crescer diariamente na vida de vocês. Amem o que vocês fazem, principalmente. Não trabalhem por amor, trabalhem com amor e amem o que vocês fazem, porque senão vocês não vão fazer como vocês deveriam fazer o trabalho de vocês. É isso. Você também comentou que iria falar sobre as suas irmãs. Sim, verdade. Vou falar sobre a Atena, né? A Atena, ela se localiza em Maracanaú, na Avenida Padre José Holanda do Vale, número 1962, lá na principal avenida de Maracanaú. Eu considero assim que são duas, mas uma das principais. E lá na clínica nós atendemos de segunda a sábado, manhã, tarde e noite durante a semana, e manhã e sábado à tarde temos um leque de profissionais de abordagens diferentes e atendemos um público que vai dos 2 anos de idade e sem limites de idade acima, eu costumo falar assim, né? Porque a gente atende sem limites porque temos na clínica psicólogos que atendem idosos. Também atendemos casais. E falando um pouquinho aí sobre essas pessoas que fazem parte da minha vida, que são os meus irmãos, e cada um tem o seu próprio negócio. Eu tenho o Alberto Júnior, que ele tem um escritório de advocacia na Impactos Imobiliário, que é a imobiliária da minha família. Como é o nome do escritório do Júnior? RM Advogados. O Alberto Júnior, ele tem um escritório de advocacia que se chama RM Advogados, que está dentro da Impactos. Eu tenho a Aline Moraes, que é da contabilidade, que é a ADM Contabilidade, que é essa contadora incrível e maravilhosa que me ajuda diariamente no meu caminho. E eu tenho também a minha outra irmã, que é a minha parceira, que está sempre andando comigo, e eu digo que ela é minha assessora, ela está aqui hoje, inclusive, que é a Alana Moraes, que ela é farmacêutica e ela tem a clínica dela, Alana Moraes, que é uma clínica de estética. Sim. Lá no Maracanaú. Todos nós empreendemos dentro do Maracanaú, na mesma calçada. Massa. A Atena aqui, passam 3 casas, vem a imobiliária do meu pai, que tem os meus irmãos, e a Alana está em cima da Atena. Então é a Atena, a Alana, né, que é a estética. E todos nós resolvemos empreender no município que nós moramos, porque a gente precisa fazer também o nosso município crescer. Não só sair para outros lugares, mas fazer Maracanaú crescer cada vez mais, porque ele já é um município gigantesco. Sim, que massa. A gente teve aqui, quem acompanhou, né, até aqui com a Alice. Foi um prazer, assim, muito gratificante para mim, porque é um lugar que eu confio, né? É tanto que se você for gostar de alguma abordagem assim específica, for a TCC, né? Vai lá na Thaís Castelo. Sim, Thaís é excelente profissional. Ela é muito massa, né? Mas também tem outros profissionais assim tão competentes quanto, né? Que acredito que são da mesma abordagem, né? Não, na verdade lá na clínica... Ela é a única TCC? Não, ela tem outros da TCC, mas lá na clínica a gente tem outras abordagens. Pronto. São algumas abordagens diferentes. Pronto, se você gostar da psicanálise, tem a Alice, né? Isso, aí a gente tem a ACP, que é a abordagem centrada na pessoa, que tem outros, cada um com a sua abordagem. A Lucélia, que já esteve aqui no programa, é da TCC Lucélia também, é TCC. Né? Pronto. Exato. Ó, vai ter. O leque de TCC é maior lá na clínica. Vai ter para todos os públicos, tá? Tem sim. Então... mas eu quero só finalizar dizendo que é muito bacana estar aqui no mês de agosto, porque é o mês do Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto, e é o mês também em que nós completamos aí 61 anos de profissão regulamentada no Brasil. Então é uma conquista gigantesca. Hoje são mais de 400 mil psicólogos com CRP ativo no Brasil. E isso só fala o quanto aqueles tabus da psicologia no meio da saúde mental, ele vem a cada ano diminuindo um pouquinho, fazendo com que a psicologia ela só cresça ainda mais e seja mais acessível para as pessoas. Sim. Então é isso, pessoal. A gente espera que a Alice volte, né? E talvez aí com a turma da Atena maior. Quem sabe? Trazendo a Thaís também, quem sabe, né? Foi então, ótimo. Obrigado, tá? Quem acompanhou, né? E a gente se vê no próximo. Até mais.